Rapaziada, vou falar de novo que eu estava fechado. Daqui a pouco eu inicio a aula, vamos só esperar a galera entrar aí a gente começa. O assunto hoje vai ser física, a gente vai dar continuidade, fazer uma breve revisão sobre o assunto da última aula e vai dar continuidade ao assunto, beleza? Vamos aprofundar um pouco hoje. Oi, Ariel. E aí, galera, eu vi alguém me chamando aí. Oi, Ariel. Tranquilo, Pedro? Tranquilo, e você? Tranquilinho. E, Afonso, será que nossa amiga Letícia vem hoje? Vixe, deve ter acontecido alguma coisa então. Rapaziada, bora começar? O que vocês acham aí? Vou começar logo. Fala, Júlio. Tranquilo? Tranquilo. Você é aluno novo, cara? Tô tudo hoje. Sou. Seja Novo. bem-vindo aí então, cara. Muito bom Valeu. te. Meu nome é Oriel, beleza? Tá aí em cima na tela aí, ó. Oriel Beleza. Brador, dou aula de Física e Matemática aqui no curso. Seja bem-vindo aí. Valeu. Rapaziada, bora começar então. Como eu havia falado no início, a gente vai fazer uma revisãozinha aqui sobre o que a gente viu na aula de sábado e aprofundar o assunto hoje. Então vamos lá. Então, todo mundo com o caderno aberto aí. Quem não tem o material copiado, o momento é agora, tá? Bom, pessoal, esse aqui é o nosso amigo Aristóteles, que a gente viu lá na última aula. O Aristóteles, galera, foi um filósofo, assim, sociólogo que estava estudando a sociedade, física e um milhão de coisas ao mesmo tempo. O cara era sinistro, tá? E um dos seus estudos foi o estudo dos movimentos, tá? E é importante avisar também que o Aristóteles ele viveu antes de Newton. Então, toda a concepção sobre a movimentação dos corpos foi iniciada com os pensamentos de Aristóteles, beleza? Qual foi o raciocínio dele? Para Aristóteles, qual era a ideia dele? Era que um objeto ele só se move quando uma força empurra. Ou seja, aqui eu tenho uma bola que ela está sendo empurrada por uma força. Então essa bola ela tem uma certa velocidade.
Se eu parar de empurrar a bola acontece o quê? Fica com velocidade zero, ou seja, ela fica parada. Essa era a ideia dele. Para manter um objeto em movimento, era necessário um empurrão constante. Se a força parar de empurrar o objeto, uma hora irá parar. Esse era o pensamento dele. Beleza? Tranquilo. Vamos ver, entrou mais alguém na chamada? Não. Vamos lá então, galera. Aí veio o nosso amigo Isaac Newton. Eu estava brincando aqui, desenho um óculos nele, né? De brincadeira, só para descontrair. Galera, o Isaac Newton, ele viveu lá pelos anos 1600, tá? E ele estudava aí o movimento dos objetos, assim como Aristóteles, só que qual foi a sacada do nosso amigo aqui? A sacada desse amigo é que a força é a causa dos movimentos, mas não necessariamente por conta da força que vai existir o movimento. Qual era a sacada, então? O Newton percebeu que se eu tenho um objeto que está se movendo, por exemplo, se eu pegar aqui um cometa, o cometa está voando pelo espaço. Tem alguma força empurrando esse cometa? Não, não tem. Mas ele continua em movimento. O Aristóteles falava que não. Se uma coisa não está empurrando outra, ela fica parada. Só que os cometas são, né, exemplos justamente do contrário. Não existe nenhuma força empurrando o cometa. O cometa ele se movimenta, digamos assim, livre de forças. Tá bom? E daí, o Newton ele formulou 3 leis que explicam o movimento. A primeira lei era conhecida, ou é conhecida como lei da inércia, tá? Inércia, essa palavra está associada a uma dificuldade de começar ou parar alguma coisa. Eu dei o exemplo lá de você termina de almoçar e precisa estudar. Então, você está numa inércia de começar a estudar. Ou então, quando você está jogando bola e o jogo está muito bom, mas você tem que ir embora. Então, você sente uma dificuldade de parar o que você está fazendo. Tá? Então, inércia, você vai remeter a essa dificuldade, beleza? Então, imagina o seguinte. Aqui eu tenho um bloco que está numa superfície. A velocidade desse bloco é zero. Ou seja, ele está em repouso, está parado. E ele vai ficar assim eternamente, a menos que uma força o empurre. Beleza? Nós chamamos essa condição de equilíbrio estático, onde o objeto ele fica em repouso até que uma força o coloque em movimento. Show. Num outro cenário, galera, nós temos agora um objeto numa superfície com uma certa velocidade. Portanto, ele está em movimento. Qual é o pensamento do Newton? Se nenhuma força agir para parar o seu movimento, ou seja, se não tiver nenhuma parede aqui, ou algo que atrapalhe o seu movimento, como um atrito no chão, o objeto irá se mover eternamente com a sua determinada velocidade. Então, sem aumentar ou diminuir a velocidade, sempre na sua determinada velocidade. Beleza? Então, se ele estiver se movendo aí a 50 km por hora, se não tiver nenhum atrito no chão, e se não tiver nenhuma parede que ele possa colidir ou alguma outra coisa, ele vai sempre se mover a 50 km por hora.
Isso aí, Afonso. Prisma das cores é dele também. E para formalizar, dizemos que esse é um equilíbrio dinâmico. Olha o exemplo do cometa aqui, ó. O cometa viaja eternamente sem parar, pois não há nenhuma força que o faça parar. Então ele fica se movendo eternamente aí. Beleza? A segunda lei, pessoal, era a lei da força. Tá? Ficou faltando eu complementar, né, para deixar mais formal, digamos assim, o seguinte, que a soma das forças deixa eu melhorar aqui. A soma das forças é igual a zero. O que essa afirmativa quer dizer? Quer dizer que no equilíbrio, todas as forças que agem sobre o sistema, ele é zero. Então, pensa comigo. Só porque uma caixa está em cima da mesa, não quer dizer que não exista forças ali naquela caixa. Pensa comigo. Essa caixa você pode estar empurrando por aqui. Um segundo. Essa caixa você pode estar empurrando por aqui e o seu amigo empurrando por aqui, com a mesma força. A caixa vai se mover para algum lugar? Não. Mas existe força. Existe a sua força e existe a força do seu amigo. Como elas são iguais, a gente diz, né, que a soma dessas forças é igual a zero, porque uma força anula a outra, aí a caixa fica em equilíbrio. Bom? Beleza, então, tópicozinho complementado aí. Uma dúvida? Deixa eu ver aqui. Guilherme, depois eu explico essa sua pergunta, beleza? Então, galera, continuando aí. Força, massa e aceleração é o que define essa formulazinha da segunda lei de Newton, beleza? Só lembrando, né? Velocidade é quantos quilômetros por hora uma coisa vai de uma ponta a outra. A velocidade dela, rapidez. Enquanto a aceleração é o quanto essa velocidade aumenta ou diminui. Isso aqui era para ser um velocímetro de carro, tá, galera? Não ficou muito bonito não, mas é para ser um velocímetro. Então, a aceleração é isso aí. Você aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade com o tempo. Aí eu traduzi essa fórmula aqui para o português. No português, ela significa uma força causa aceleração em uma massa. Então, se tem uma bola de futebol aqui, você dá uma bicuda nessa bola de futebol, o que você está fazendo? Você, basicamente, com a bicuda, está aplicando uma força em uma massa e a velocidade dela está aumentando. Velocidade aumentando, classificamos como aceleração. Show! Fizemos alguns exercícios aqui, que eu não vou revisitar, não. Quem quiser bater um print rapidinho aí, estudar depois. A gente já tem isso no caderno, você passou lá. Isso aí, passei. Só estou revisitando para a galera nova aí. E, por último, a terceira lei de Newton, galera. Lembra que eu falei que eram 3 leis? Essa terceira lei aqui, ela fala sobre o par ação e reação. Beleza? Então, sempre que
existe uma força de ação em um objeto, existe uma outra contrária, beleza? Então, imagina que eu tenho uma pessoa puxando essa caixa para cá. Do outro lado, uma pessoa segurando essa caixa. Então, o empurrão dessa pessoa daqui, o puxão, melhor dizendo, o puxão dessa pessoa será sentido como uma força de reação pela outra pessoa, tá? Então, toda força de ação gera uma força de reação que tem a mesma intensidade, porém, de sentido oposto, tá? Deixa eu corrigir aqui. Porém, de sentido oposto. Ou seja, uma força para a direita e outra para a esquerda, tá? Maneiro. Então, revisãozinha feita aí sobre tudo o assunto de sábado. Tá aí, Bernardo? Pode bater o print aí. Vamos lá. Ô, Larissa, tem como a velocidade ser nula? Tem sim. Sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Tem sim. Por exemplo, vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Observaçãozinha. A pergunta de Larissa foi muito boa. Por isso que eu estou comentando ela aqui. Imagina o seguinte, Larissa. Vou fazer um desenho aqui. Não, esse exemplo não vai cair bem, não. Deixa eu fazer outro. Você está aqui, Larissa, desenha seu cabelo. Você vai fazer o que, Larissa? Você vai jogar uma bola para cima. Então, você jogou uma bola para cima, naturalmente a bola vai cair, né? Correto, vai cair. Quando a sua bolinha chegar aqui em cima, nesse ponto mais alto, a velocidade dela, pensando na vertical, né? Ela tem velocidade zero. Porém, ainda existe força. Ela ainda está sendo acelerada. Existe a força peso. A força peso da bolinha, tá? Então não tem problema não a velocidade ser zero. Em alguns casos é normal, tá? Por exemplo, nesse caso aqui de lançamentos. Júlio, vou voltar na terceira lei. Um segundo. Mas se a velocidade for nula, ela seria como se algo estivesse parado sem movimento? Isso aí, Lohan. Existem as duas situações, com certeza. Então, assim como você pode ter uma bolinha que está voando e na vertical a velocidade dela por zero, assim como você pode ter uma bolinha que está no chão, ao qual a sua velocidade é zero também. Ou seja, ela está parada.
Beleza? Guilherme, basicamente, velocidade zero, parado. Beleza? Basicamente isso. Basicamente isso. Show. Então, vamos apagar aqui. E vamos para o tópico de hoje. Outras situações, galera. Então, vocês podem anotar essa primeira questão aí no caderno. Podem colocar o tópico, né? Outras situações, não tem problema. E anota essa perguntinha aí para a gente responder junto. Por gentileza. Relaxa, Guilherme. É só para anotar a questão. Só para anotar a questão aí. A gente vai responder. Tem que fazer o que mesmo? Agora que eu não entendi. Ô, Pedro, quem vai responder sou eu. É só para anotar a questão só. Ah, tá. Beleza? Vou dar aí mais 3 minutinhos, tá? Para terminar de copiar. Levanta a mão quem já terminou aí, por favor. Só para dar uma olhada. Show. Beleza, beleza. Podem abaixar a mão. Último minutinho para quem tá terminando aí, galera.
Precisa não, Larissa. Quem vai responder essa sou eu. Tá? Vamos lá, galera. Nessa questãozinha aqui, você tem um gráfico, tá aqui o gráfico, que ele representa a velocidade de um corpo de 2 quilos em função do tempo. Então, se você reparar, o eixo cartesiano vertical, o y, né? Pensando em x e y, representado pela velocidade. E o nosso horizontal é o nosso tempo, beleza? Então, velocidade em metros por segundo e o nosso tempo é em segundos. Show, perfeito. Continuando. Analisando o gráfico por si só, nessa parte rosa aqui, o que nós percebemos? Nós percebemos que ocorreu, conforme o tempo vai passando, 1 segundo, 2, 3, até o 8 segundos, que a nossa velocidade ela está aumentando. Perfeito. Está tendo um aumento de velocidade nesse gráfico aqui. Então, aumento de velocidade. Então, se teve um aumento de velocidade, o que isso significa? Um aumento de velocidade está associado ao quê? Aceleração. Aceleração. Perfeito. Então, ocorreu uma aceleração. Beleza? E se ocorreu aceleração é porque tem uma força envolvida. Mas não vamos atropelar os assuntos, não. Vamos voltar para o gráfico aqui. Galera, daqui até aqui, diz para mim aí, se passaram quantos segundos? 8. 8 segundos, perfeito. E a nossa velocidade, que era negativa, foi de menos 4 até 0. Ela aumentou em quanto? 4. 4 metros por segundo. Perfeito. Então, para a gente responder a questão A, que pede qual é o módulo da aceleração desse corpo? Galera, qual que era a fórmula da aceleração que a gente viu na última aula? A aceleração era a variação de velocidade em relação ao tempo. Correto? Qual foi o nosso tempo? Se passaram quantos segundos? 8. E em quanto a nossa velocidade mudou? 4. Então, a minha aceleração ela é o quê? 4 dividido para 8. Galera, preste atenção, hein? Senão não vai saber fazer a questão depois. Ou seja, a aceleração 0,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Vamos lá para o chat. Sim, galera. 4 por 8. Vocês não entenderam 4 dividido para 8 ou o raciocínio físico? Ué, eu não estou entendendo, ô, Guilherme. A sua dúvida é sobre a conta? Então, a resposta dá 0,5. Pô. Só você simplificar. Tem como dividir, só não dá número inteiro. Divide 4 para 4, divide 8 para 4. Simplifica. Vai ficar 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5. Meio.
Atenção, hein? Atenção. Então, galerinha, recapitulando aqui, o que a gente viu? A gente viu pelo gráfico que ocorreu aqui um aumento de velocidade. Aumento de velocidade. Logo ocorreu uma aceleração. Vamos calcular essa aceleração. A aceleração é mudança de velocidade dividido pelo tempo passado, tempo decorrido. Quanto que a velocidade aumentou? Fala para mim. Foi de -4 até 0. Ela aumentou em quanto? 4. 4. Perfeito. Mas isso ocorreu em quanto tempo? 8 segundos. 8 segundos. Então, meu ΔV é 4, meu ΔT é 8. 4 dividido para 8 é 0,5. E a gente mata a primeira questão, que é a letra A. Vamos para a próxima. Galera, o que ele pede na próxima questão? Qual A força em newtons. Qual é? Isso aí. Qual é o módulo da força em Newton que age sobre esse corpo? Galera, pensa comigo. Agiu alguma força sobre esse corpo? Com certeza. Se ele sofreu aceleração, ele necessariamente teve que sofrer uma força, tá? Como é que eu sei disso? Eu sei disso por conta da segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Galera, olha com maldade. Se ele teve uma aceleração, é porque aconteceu uma força. Beleza? De novo. Se teve uma aceleração, se ele aumentou de velocidade, é porque ocorreu uma força aí diferente de zero. Vamos lá? Podemos? Então, qual que vai ser essa força? Numericamente falando, vai ser a massa do objeto. A massa é 2 vezes a aceleração. Quanto que é a aceleração? A gente descobriu na questão anterior, 0,5. Portanto, galera, qual que é o valor da minha força? 2 vezes 0,5, 1. Dá um. 1. Perfeito. Matamos aí as perguntas. E aí, galera, dúvidas, perguntas? Não. Só não é necessário fazer aquele resto ali da linha por causa que não está demonstrando um número acima de 0, né? Qual exatamente? Ali, tá vendo a linha rosa? Aqui, né? Ah, tá, entendi sua pergunta. Não Isso, faria essa parte isso por não causa tem que não porquê. tem um número acima de 0. Isso não tem porquê. Não tem porquê. Mas você já consegue imaginar que, como a velocidade está aumentando, cara, nesse ponto aqui, por exemplo, se aqui estiver marcando o tempo de 16 segundos, qual que vai ser a velocidade dele? 16. Vai ser a velocidade dele? 4. Vê se você concorda. Só que aí, se a gente olhar, esse 4 com 4 vai ficar 8, que vai dar assim, o mesmo resultado, 0,5 no final. Exatamente. Exatamente. Muito bom. Vamos lá, galera. O que eu vou fazer agora? Vocês vão responder algumas questões. Eu vou colocar o link aqui no chat, beleza? Fala, Fábio. É, Auriel. Fala comigo. Sem querer, Passa professor. pro Desculpa. caderno. Repete aí, por favor.
o link dos exercícios passar para o caderno? Então, não precisa copiar a pergunta, não, tá? Só a Pode só resposta. responder. Só a resposta, para não perder muito tempo. Sabe que você já tem um modelo no caderno? Depois é só reproduzir mesmo. Então, vocês vão fazer daí, galera, questão 1 e questão 2. A questão 3, ela fica por uma próxima, tá bom? Todo mundo conseguiu acessar aí? Espero que sim. Qualquer coisa é só falar no chat aí ou no áudio. Estou aguardando. Valeu. Para fazer a número 1 e número 2. Mandei o link de novo aí caso alguém tenha perdido. Pode só responder, tem que copiar a pergunta. Galera, não precisa copiar, hein? Já falei isso aí. Atenção. Não precisa copiar, não. Valeu. Pronto, Oriel, já acabei. Que isso, cara? Já? Já. Que isso, cara? Tá muito rápido. Depois que a gente entende e pega o jeito, né? Principalmente quando é a nossa matéria preferida. Que isso, que moral. Valeu. Acabei, professor. Show, galera. Só aguardar o restante da galera aí terminar. Se vocês quiserem, podem colocar no gabarito no chat aí.
Vamos lá, galera. Questão número um não é C, não, galera. Questão número um é a letra D, não é, professor? Não sei. Mas a C não é, não. Repensa um pouquinho aí. E número 2, Guilherme, não é B, não. A 3 não precisa fazer, não, galera. O Afonso, se você quiser, pode falar suas respostas aí sem problema, cara. Sem problema, Larissa, sem problema. Aí, galera, o Afonso tá correto aí, tá?
Ih, César, provavelmente vou esquecer, cara. Se o nome de Marília eu quase não lembro que é Letícia. Eu conheço ela há um tempão. Ah, vou tentar, vou tentar. Então, qual que é o meu nome? O seu eu sei, pô, é Bernardo. Sim, atestou. É porque eu lembro da voz, pô. Aí por mensagem é mais difícil. Enfim, galera. Vou responder a número 2 por enquanto agora não, só número 1. Vamos lá. O que vocês se confundiram nessa daí? O que aconteceu? Qual foi o motivo de vocês não acertarem a questão número 1? A opção 3? A 3 deu confundido. A 3 deu uma confundida, né? Imaginei. Vamos fazer algumas observações aqui, ó. Número 1. Na primeira lei de Newton, é necessária uma força resultante para manter a velocidade constante, o movimento de um corpo se deslocando numa superfície horizontal sem atrito. Então, ele fala que é necessário uma força para manter a velocidade. Então, essa ideia é de quem, pessoal? De Newton ou de Aristóteles? Aristóteles. Aristóteles. Isso aí. Então, basicamente, ele falou: se eu tenho uma superfície, eu preciso permanecer com uma força para manter em movimento. Quem falou isso não foi Newton, quem falou isso foi Aristóteles. Então, essa alternativa aqui, ela tá falsa. Aí, pelo fato de ser Aristóteles, não tem como entrar ainda aí de Newton, né? Corretíssimo. Corretíssimo. Então, vou botar aqui, ó, Aristóteles. Beleza. Na segunda alternativa, a gente tem o quê? De acordo com a segunda lei de Newton, a aceleração adquirida por um corpo é a razão, ou seja, quando ele fala razão, ele fala o quê, pessoal? Razão é a mesma coisa aqui, divisão, né? Divisão entre a força resultante que age sobre o corpo e a sua massa. Então, o que ele está querendo dizer é que a aceleração ela é força dividido por massa. Essa ideia aqui é verdadeira, pessoal? Sim, é verdadeira. Por quê? Porque a segunda lei de Newton diz que a força é massa vezes a aceleração. Se eu pegar essa massa aqui e passar ela dividindo, o que a gente tem? A afirmativa da questão. Portanto, número 2 está correta. Ela é verdadeira. Verdadeira. Beleza? E a número 3, galera, é o seguinte. Conforme a terceira lei de Newton, força, peso e força normal. Força normal, galera, é sempre que eu tenho uma superfície, força normal, sempre que eu tenho uma superfície e um objeto em cima,
a superfície ela causa uma força para cima, que é sempre a 90 graus da superfície, tá? Essa força é chamada de força normal. Então, de novo, a força peso é o peso de um objeto, e a força normal sempre terão intensidades iguais e aplicadas em sentidos contrários. Galera, o problema dessa questão está aqui, ó. Terão intensidades iguais e aplicadas em sentidos contrários. Ela é falsa, galera. Por quê? Se eu tenho um plano, se eu tenho um plano inclinado, fala, cara. Não, pode falar aí, depois eu falo. Tá. Se eu tenho um plano inclinado e eu coloco um objeto aqui em cima, para onde é que está apontando a força-peso dele? O Pra peso baixo. dele está para baixo. Perfeito. Para onde é que está a força normal, que eu falei que faz 90 graus com a superfície? Pra Ela cima? está para cá, meio que na diagonal. Não para cima, né? Diagonal. Então, essa é a força normal. E essa aqui é a força peso. Então, elas têm intensidades iguais? Não necessariamente. Elas estão aplicadas em sentidos contrários? Ou seja, uma para cima, outra para baixo? Não, porque essa aqui está indo para na diagonal, nessa direção aqui, e a força-peso nessa direção. Então, não é contrário. Por isso que ela está falsa. Sobrando, então, a alternativa D, que é a alternativa correta. Tranquilinho? De boa. Por último aí, nossa questão número 2. O que nós temos aqui? Mesma questão que eu trabalhei no início da aula, né? Então, você tem um gráfico que mostra a velocidade de uma partícula que ela tem 0,5 gramas em função do tempo. Então, eixo horizontal, tempo, eixo vertical, velocidade. O que está acontecendo com a nossa velocidade ao longo do tempo? Aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Ela está diminuindo. Perfeito. Então, velocidade diminuindo. Ou seja, galera, se a velocidade está diminuindo é porque aconteceu uma aceleração. Lembra lá que a gente viu lá em cima? Cadê? Que a aceleração ela pode ser tanto o aumento de velocidade como a diminuição dela, tá? Aí a diminuição de velocidade está associada a tipo uma desaceleração. Mas não deixa de ser esse termo aí, beleza? Show. Então, pelo mesmo raciocínio, ele quer saber para o instante de 4 segundos. Então, depois de 4 segundos, fala para mim, galera, no áudio aí, a velocidade caiu em quanto? 24. 4. 24. Perfeito, foi de 24 até 0. Então, a minha aceleração ela é ΔV sobre ΔT, que é 24 dividido para 4. Que vai dar 6. Daqui. E esse 4 vem daqui.
Perfeito, vai dar 6, né? Aceleração, Isso. 6 metros por segundo ao quadrado. Mas essa é a resposta final? Não, porque ele pede o quê? A força, O módulo da força. o módulo da força resultante. Então, a gente precisa fazer o quê? Segunda lei de Newton. Aqui está a primeira parte da resposta. Segunda parte, força igual massa vezes aceleração. A força é o que eu quero descobrir. Qual que é a massa do nosso objeto? 0,5. 5. Qual que é a nossa aceleração? 6. 6. Acabamos de calcular. E 0,5 vezes 6 é 3. 3. Então, 3 newtons de força. A alternativa aí seria C. Eu não fiz desse jeito, mas deu esse resultado. Então, toma cuidado. Pode ser que você tenha feito do seu jeito, mas que por acaso deu certo. Entendeu? Eu não consigo avaliar, não consigo ver para falar, opa, isso aqui que você fez tá certinho, não se preocupa não, tá? Por via das dúvidas, copia o jeito que eu fiz. Fechou? Qual parte aí, Guilherme? Você não entendeu, cara? Isso aí. Tem que pegar o quanto a velocidade diminuiu. Sempre do maior para o menor. Então, de 24, após 4 segundos, a velocidade chegou até 0. Então, por isso que é 24. 4 segundos é porque está no enunciado. Dividindo dá 6. Aí jogo na força na fórmula da segunda lei de Newton. Massa valendo 0,5. Só multiplicar por 6 e acabou. Beleza? Rapaziadinha, então, 8 horas aí, consegui fechar a aula no horário exato. Fechou, galera? Então, se não temos mais dúvidas aí, vejo vocês aí na próxima aula. Uriel, falou, Fala até comigo. a próxima. Até a próxima, cara. Tamo junto. Aula de matemática. Até a próxima. Boa noite. Na próxima Valeu, aula. Valeu, galera. Então, os alunos novos aí, sejam bem-vindos aí. Espero que tenham gostado da aula. Até um Falou. próximo dia. Tchau. Até, cara. Tchau.